Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha jornada com o inglês, desde o momento que eu decidi que eu queria aprender inglês, até o momento de escolher um curso e agora um ano depois de ter entrado no curso. Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive, tenho vídeos falando em inglês aqui no canal para mostrar para vocês a minha evolução e também como forma de motivar vocês. Então, se vocês gostaram da proposta do canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os nossos conteúdos. E para o nosso primeiro vídeo do ano, como forma de motivar vocês também, eu resolvi trazer aqui a minha jornada. Na verdade, é um assunto muito particular, mas eu resolvi trazer porque eu acredito que muitos de vocês podem se identificar com tudo que eu vou falar aqui ou com algumas partes, porque na vida de algumas pessoas, e na minha, eu posso dizer, o inglês nunca foi uma constante, mas sempre foi algo que eu gostei. Sempre quis aprender, mas sempre achei que não era possível. E eu acredito que nisso vocês vão se identificar, vocês vão ver vocês mesmos aqui no seguinte. Teve uma época da minha vida, até certo ponto, que eu pensei que eu só aprenderia inglês se eu fosse para fora do país, se eu tivesse muito contato com o nativo, e que aqui dentro do Brasil, inglês era algo impossível, até porque eu não convivia com pessoas que de fato falavam inglês. Tinha os meus professores do ensino médio, mas o ensino médio a gente sabe que é mais gramática mesmo, que na escola a gente aprende bastante gramática, mas você não tem incentivo de ouvir ativamente o inglês, de começar a treinar suas primeiras palavras, de treinar pronúncia. Você não tem esse incentivo, você aprende a gramática para passar de ano. E é aquela coisa, né? Todo ano o verbo to be. E eu olhava para aquilo e ficava, gente, não é possível que inglês é só isso, é só verbo to be, é só isso aqui que eu tô aprendendo. E aí você vê vídeo de nativo falando, mas a pessoa tá falando e tal, mas não pode ser só isso aqui. E eu nunca tive contato com alguém que falasse de fato, né? Então eu sempre pensei que era algo inalcançável. E por muito tempo isso ficou na minha mente. Inglês é algo inalcançável, não tem jeito, eu não vou aprender ficando aqui no Brasil. E como eu, até o presente momento, eu nunca tive a oportunidade de ir pra fora do Brasil. Então, se eu tivesse me parado nisso, ficado com essa crença pela minha vida inteira, eu nunca aprenderia inglês, porque eu tenho 27 anos e eu ainda não saí do Brasil. E pessoal, eu carreguei essa crença comigo por muitos anos mesmo. Tanto que eu entrei na faculdade em 2011 e durante a minha faculdade eu tinha um tempo livre, porque eu não trabalhava, eu só estudava. Claro que a carga da faculdade é pesada e tudo mais, mas só de não trabalhar já era um certo privilégio, claro, e eu poderia ter usado aquele tempo que eu tinha livre pra estudar, mas eu acabei não utilizando. Então é um tempo que eu não gosto nem de pensar assim que eu perdi, porque eu tô correndo atrás do prejuízo agora, mas eu sei muito bem que se eu tivesse tentado naquela época, eu teria sido bem sucedida, porque eu sei agora, depois de começar a aprender o inglês, eu sei que eu tenho uma certa facilidade com idiomas. Então eu sei que se eu tivesse começado lá atrás, hoje as coisas poderiam ser muito diferentes. Então é uma coisa que a gente não pode ficar pensando, se e se. Não, deixa o e se pra lá, porque o que importa é o agora. Então eu tô contando pra vocês, mas não é um tempo que eu gosto de ficar remoendo. E isso foi em 2014, que foi na época que eu conheci o Mairo Vergara. Nessa época, eu até tinha decidido que eu poderia aprender inglês sozinha, pesquisando o material, pesquisando a fundo o método. Só que eu também escutei muito outras pessoas que não estavam vivendo o que eu estava vivendo e que acabaram fazendo a minha cabeça. E é uma coisa que também causa um certo arrependimento, porque era coisa, mas sozinha você não vai aprender, você não consegue se dedicar o suficiente se não tiver um professor, se não tiver um curso. E eu acabei acreditando nisso. Então, tanto junto com as minhas crenças de que inglês era algo inalcançável, porque eu ainda pensava um pouco assim, que eu poderia aprender até certo ponto, por exemplo, ouvir e ler, mas que eu nunca aprenderia a falar se eu não fosse para fora do país. Eu pensava assim, já vou me adiantando e aprendendo aqui, vai que um dia eu consigo ir para fora do país. E isso não aconteceu. Então, se eu tivesse esperado, eu estou com 27 anos e
por 27 anos da minha vida eu não consegui sair do Brasil. Então, agora eu estou aprendendo inglês e eu tenho certeza absoluta que eu não preciso ir pra fora, que inglês não é nada inalcançável, mas naquela época eu não tinha essa certeza. E eu vi os depoimentos dos alunos do Mairo e eu achava muito bacana, muito interessante, porque o Mairo tinha de fato um curso que era de 6 meses, ele não prometia a fluência em 6 meses, mas ele postava o depoimento dos alunos e os alunos assim, já falando um pouco do inglês. Nada extraordinário, porque eles tinham acabado de começar a ter contato com o idioma, alguns até já tinham um certo contato com o idioma, mas não era nada muito grandioso. Então, os vídeos eram de 2, 3 minutos, a galera falando da experiência que teve com o curso, que já estava conseguindo desenrolar as primeiras conversas mais curtas, mais básicas. E eu achei incrível, porque a maioria daquelas pessoas não tinha saído do país. Mas, por um tempo, eu acabei deixando esse sonho de aprender inglês de lado. E foi, eu acredito que bastante tempo. E é outra parte, assim, que foi perdida também, que eu também não gosto de ficar remoendo nos ICs da vida. Então, em 2019, eu estava trabalhando já, né? Já tinha terminei minha faculdade em 2016, em 2019 estava eu trabalhando, um belo dia eu decidi, vou retomar o inglês e vou tentar aprender agora de fato. E como eu disse, eu já conheci o Mário Vergara desde 2014, então eu já acompanhava as dicas dele, já acompanhava o método, não conhecia o método a fundo, eu confesso, mas já acompanhava as dicas, já acompanhava tudo. E comecei a acompanhar também a Erika Belmonte, que postava lá no canal dele, a Melissa Barbosa, e fui vendo as aulas também. E eu chegava do trabalho, eu separei um caderninho, eu chegava do trabalho, eu ia ver algumas aulas no YouTube e depois eu colocava algum vídeo no YouTube para assistir. Não entendia absolutamente nada, mas eu pensei, vou tentar adquirir vocabulário para tentar começar a entender aqui, que é o caminho certo, lógico. Mas eu colocava os vídeos e ficava lá horas e horas sem entender nada, mas eu acredito que isso fez bastante diferença lá na frente. E nessa mesma época, o Mairo lançou uma turma do curso dele. E eu fiquei doida para participar. Só que eu não podia, na época eu estava pagando algumas coisas no meu cartão de crédito e eu não conseguia pagar de forma alguma. De todo jeito que eu mexesse, eu não ia conseguir pagar o curso naquela época, daquela vez. E aí ele abriu a turma fechou. E ele abriu o VIP. E aí, quando ele abriu esse VIP, que era uma comunidade fechada no Facebook com vários materiais e aulas, eu entrei, consegui ir lá, peguei um monte de material, consegui ver várias aulas. E o material era muito bom, na verdade, porque era um material muito bem estruturado e bem dividido, com vocabulário de aeroporto, de academia, de escola, de cozinha. Então era um vocabulário assim que ia me enriquecer muito se eu continuasse na comunidade. Eu sabia disso. Só que não deu nem um mês depois, o Mairo lançou outra turma do curso, né, do 5.0. E eu falei, não é possível, eu quero participar. E aí mexi, virei, minha mãe me ajudou, dei um jeito. E aí comprei finalmente o curso de inglês do Mário Vergara, tão sonhado desde quando eu conheci o homem, né, gente? E aí, acabei que eu dei sorte também, porque como não tinha nem um mês que eu tinha entrado no VIP, eu consegui cancelar a assinatura do VIP e partir pro curso. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida até hoje, um dos melhores investimentos que eu já fiz. E agora que nós chegamos na parte em que eu de fato entro no curso, eu vou fazer uma linha do tempo pra vocês. Porque eu tô aqui com meu caderninho de anotações, é um caderninho que eu uso pra anotar tudo do curso até hoje. E eu tenho todas as datas anotadas, porque eu gostava de colocar a data de tudo. Comecei a primeira etapa tal dia, coloco aqui. Comecei o módulo tal dia, coloco aqui. E assim eu ia fazendo, porque eu gosto de ver quanto tempo eu estava demorando em cada etapa, em cada módulo, e assim foi. Então, finalmente, no dia 14 de agosto de 2019, 2 dias antes do meu aniversário, olha o presentão, eu comecei a fazer o curso de inglês
E comecei a ver os primeiros textos lá. Essa anotação que eu tô vendo aqui é a anotação do Jack Rennaford, que é o primeiro texto, o primeiríssimo texto do curso. E é um texto que tanto a galera do 4.0 quanto a do 5.0 conhece bastante. Porque como é o primeiro texto, ele fica muito na sua mente. Porque eu acredito que todo mundo faz dessa forma. Nas primeiras vezes, você quer ouvir, entender tudo. Então, você grava o negócio muito bem. Esse texto aqui, eu sei ele todinho, assim. Se eu ouvir hoje, eu vou lembrar. Ou se eu começar a ouvir, eu lembro a sequência todinha. Porque é um negócio, assim, que no início você fica meio paranoico, né? E aí depois você aprende que dá pra ir no seu ritmo, que você precisa de paciência, precisa ser constante. E é isso, que é a constância, né, que vai te levar onde você quer. Mas no início, como você ainda tá muito cru, você não tem esse pensamento. E pra quem tem dúvida aí, dado o que eu já falei, eu entrei no curso do Mário praticamente sem saber nada. Porque é aquela coisa, o verbo to be, da escola lá e tudo mais. Só que sempre me perguntam, já fez intercâmbio? Já fez cursinho? Não, nunca fiz intercâmbio, nunca fiz cursinho. Então, o que eu sei até agora, nesse quase 1 ano e meio, e eu já estou começando a falar, como eu falo aqui, eu tenho vídeos falando em inglês aqui no canal, já estou começando a desenvolver conversas, já fiz aulas de conversação e foi tudo dentro do curso. Claro que tem algumas coisas extras que você faz, mas não é nada que não seja recomendado pelo próprio Mário e você também precisa estudar no seu tempo livre. Então é isso, você tem que ir lá, ver as aulas do curso, treinar o que pede, mas você também tem que fazer por você no seu tempo livre e você tem que estudar sozinho também. E aí, nesse início, como eu já falei aqui no canal também, o que eu mais tive dificuldade na jornada aprendendo inglês não foi nem relacionado ao inglês, foi relacionado à adaptação à rotina. Porque no início eu comecei bem, comecei com a rotina lá do curso, chegava do trabalho, fazia texto todo dia, bonitinho e tudo mais. Só que no meio disso, isso foi em agosto. Em setembro, porque eu nunca vou esquecer quando foi que isso aconteceu, porque foi horrível, eu tive uma crise de gastrite muito forte e aí eu tive que ficar tomando vários remédios e tinha dia que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Aí beleza, eu tomei os remédios, melhorei, voltei a fazer as coisas do curso. E aí não deu nem uma semana depois, eu tive intoxicação alimentar. E aí vai eu de novo parar um pouquinho os meus estudos e até que quando eu melhorei, que eu fui me readaptar, fui fazer tudo de novo, foi uma vidinha ali. Então, demorou um pouco pra eu conseguir me reerguer, voltar a fazer Anki direitinho, voltar a ver as aulas direitinho. Mas, graças a Deus, eu consegui voltar com força total. E aí, eu cheguei na segunda fase em outubro. Foi no dia 27 de outubro de 2019. E a segunda fase, apesar de ser uma fase que tinha textos maiores, que exigia mais dedicação também, claro, foi uma fase que eu achei muito tranquila. E nessa fase aqui, a gente conheceu um texto incrível, que na verdade é um discurso de 2005 do Steve Jobs. E é maravilhoso. Quem nunca viu esse discurso, eu super recomendo, porque é um negócio assim, que não só te faz aprender inglês dentro do curso, porque você vê ali, você consegue ouvir o discurso, você tem o texto todinho do discurso, o Mário explica linha a linha, mas o texto todo, assim, é uma lição de vida tremenda. Então, assim, não só para você treinar o seu inglês, mas se você quer ter algumas lições incríveis de vida aí, vá lá nesse discurso e ouve ele todinho, vê a transcrição, porque vai te enriquecer muito, não só na questão do inglês, mas para sua vida também. E essa segunda fase tem os textos, mas já não é uma fase de texto com áudio, igual a primeira fase, que era a fundação, você aprende tudo muito básico. Mas nessa fase aqui de textos, você vai começar a fazer a mineração, que é procurar suas próprias palavras. E aí você vai fazer um estudo de fato mais ativo. E esse estudo ativo é o que muda tudo, assim. Você chega num patamar que você acha que já aprendeu tanto inglês, mas só depois, quando você vai para as outras fases, que você vê que ainda tem muito inglês para aprender. Mas de início, assim, esse start é uma coisa assim incrível, que você não imagina nunca que você vai aprender tanto inglês em tão pouco tempo, porque isso aqui é o quê? É de agosto a outubro, e aí
veio a terceira fase. E a terceira fase é a fase do mar, é onde você começa a ouvir muito inglês mesmo. E eu comecei essa fase em janeiro de 2020. Ou seja, um ano atrás, praticamente, eu começava a etapa do mar e os meus treinos ia ouvir muito inglês, a praticar bastante a minha escuta. Eu, claro, comecei com inglês com legenda, séries com legenda. No YouTube eu já via sem legenda, porque como eu comentei lá atrás, eu já tinha começado desde o início a ver pelo menos vídeos no YouTube. E aí, eu tendo visto esses vídeos no YouTube, continuei vendo ao longo disso aqui, de agosto a janeiro, eu já consumia muito inglês, isso me ajudou bastante na hora de entrar no mar. E é o que eu aconselho pra vocês, pra quem é novo aí, pra quem tá começando agora, aconselho a ouvir bastante inglês. Não importa se você não tá entendendo nada, porque você vai estar adquirindo vocabulário e adquirindo vocabulário, uma hora ou outra você vai começar a entender. E o seu ouvido já vai estar treinado pro idioma, você já vai estar acostumando o seu ouvido pro idioma. E, gente, isso faz toda a diferença. Vai por mim, eu tô falando, faz muita diferença você já acostumar o seu ouvido pro idioma, mesmo não entendendo. Porque quando você começa a entender, só evolução daí pra frente, você vai ver os frutos do seu esforço, vai colher os seus frutos aí e vai ser muito bom. Essa etapa do mar, eu gostei muito, porque assim, foi uma etapa que eu fiquei muito feliz mesmo, porque é quando você começa a entender o inglês da vida real. Você vai ver um nativo falando e você vai escutar o que ele tá falando e você vai entender de fato. E, gente, nada paga isso, nada. É uma sensação assim, eu não consigo nem descrever a sensação, porque é um negócio que eu não conseguia nem imaginar. Como eu falei, era um negócio que eu achava que era inalcançável, que um dia, poderia acontecer, eu poderia ouvir bem, eu poderia ler bem, mas eu nunca imaginei como seria esse momento em que eu começaria de fato a ouvir um nativo falando e eu entenderia o que ele estava falando. Surreal. E a quarta etapa eu comecei no dia 10 de maio de 2020. Demorou bastante da terceira etapa pra cá. Por quê? Porque o Mário te pede pelo menos 100 horas de listening. Então, isso leva bastante tempo, porque se você ouve 1 hora todo dia, você vai levar mais tempo do que quem ouve 2 horas todo dia. Claro que, como eu sempre falo, eu sempre ouvi mais porque eu tinha tempo. Então, eu peguei 100 dias, eu falei assim, olha, eu vou ficar 100 dias nessa fase aqui. E, de fato, eu fiquei 100 dias naquela fase, mas eu sempre ouvi muito mais inglês. Então, minha evolução foi um pouco em um nível mais alto aí do que eu esperado, justamente porque eu fazia mais. E é como eu falo pra vocês, se você pode fazer mais, faça mais, não deixa pra depois, não deixa pra última hora. Tem o tempo? Use o tempo ao seu favor, só vai te fazer bem. E essa etapa aqui é uma etapa de transição, onde você começa a pôr os seus estudos 100% em inglês. O seu Anki passa a ser 100% em inglês, mas aí o Mário te deixa muito à vontade para escolher se você quer logo de cara pôr tudo 100% em inglês, ou se você ainda quer pôr algumas coisas em português e outras em inglês. E o que eu recomendo desde o início, coloca tudo em inglês. Tudo. Porque você vai começar a ver as definições. E, gente, eu te asseguro que a questão da definição te ajuda muito a pensar em inglês. Porque, às vezes, tem uma palavra que você não vai saber de jeito nenhum. Você não vai achar nenhum correspondente para ela em português. Isso não é ruim, porque você sabe o significado dela em inglês. Então, se você tiver que usar em algum contexto, em algum momento, você vai saber usar. Então, o significado dela em português não te importa, porque você sabe o que aquela palavra significa, você sabe como usar aquela palavra. Então, pra que ter um correspondente? Não faz nem sentido na minha mente, sabe? Então, a etapa de transição é isso, te dá esse ganho aí de gradativamente ir colocando as suas coisas em inglês. E é muito bom, eu adorei, assim, quando eu terminei essa fase eu tava, nossa, mas agora eu fiz meus cards 100% em inglês e meu estudo tá 100% em inglês. E foi a fase que eu comecei a colocar todas as minhas anotações em inglês também. Quando eu vou anotar alguma coisa no computador, muitas das vezes eu dou preferência pro inglês. Esse ano eu fiz as minhas metas e, adivinhem, tudo em inglês. Todas as minhas metas, meu caderninho de listas do dia a dia,
tudo em inglês. Por quê? Porque isso aqui me ajudou demais. Essa etapa aqui, eu vendo a transcrição lá da palavra, a descrição, né? E aí, aulas de gramática a gente já tinha na terceira fase, eu não comentei, mas na terceira fase o Mário já introduz aula de gramática. Além de você ouvir muito inglês, você começa a colocar os pingos nos is, porque na verdade tem muita coisa que você já sabe. Ele só traz algum diferencial. Por exemplo, ele vai pegar os modal verbs lá, o would, could, should, e ele vai te dar algumas dicas de como usar, em que contexto você usa, mas nada que você já não tenha visto sendo usado em algum momento. Então ele só vai dar nome aos bois. E isso é incrível, porque eu fiquei maravilhada quando eu vi que, nossa, o uso disso eu já sei, isso eu já sei. Então, às vezes você nem precisa dar nome, mas é bom assistir essas aulas porque elas enriquecem muito, porque às vezes ele traz alguma forma diferente de usar, que você ainda não viu, então elas são muito boas. Mas aqui na quarta fase, além das aulas de gramática, você tem aula de pronúncia. E eu falo pra vocês, foi o que mudou assim tudo pra mim, tudo. A aula de pronúncia é tudo pra mim, porque foi o que me deu confiança pra falar. Então, aqui eu já tava no nível assim, que eu entrei no Cambly, assinei 1 mês de Cambly e fiquei lá falando com nativo. Fiz aula durante 1 mês lá no Cambly, falando com nativos, com mais ou menos 10 meses de estudo no curso do Mairo. Por quê? Porque a aula de pronúncia foi tudo pra mim, me deu base pra muita coisa e me deixou confiante. Porque eu gosto muito de estudar pronúncia, logo de cara assim eu me apaixonei pelo estudo de pronúncia e eu fazia sempre as aulas bem certinhas. Até hoje a gente tem aula de pronúncia na quinta fase, mas eu fazia as aulas bem certinhas mesmo, do jeitinho que o Mário mandava, e isso foi muito bom, porque lá na frente eu vi o resultado disso quando eu tava falando. Alguns professores lá dentro do Cambly elogiaram a minha pronúncia, mesmo que eu ainda não conseguisse me comunicar tão perfeitamente, tão bem. Claro, perfeitamente não existe, né, gente? Mas eu não conseguia me comunicar tão bem quanto eu gostaria, mas só deles terem elogiado a minha pronúncia, a minha leitura também foi bastante elogiada, eu já fiquei assim, nas nuvens e só querendo aprender muito mais inglês. E aí a quarta fase foi uma fase que durou bastante, não porque ela seja muito longa, porque nessa fase o Mário exige 50 horas de mar. Ou seja, você poderia ficar uns 50 dias nela e passar pra frente. Só que eu preferi ficar mais tempo. E isso você pode escolher. O bom do curso do Mário é isso, O bom do curso do Mário é isso, porque você vai totalmente no seu ritmo. Você faz do jeito que você quer, de acordo com as orientações dele, claro. Mas no tempo que você tem, com as horas que você tem, o horário que você quiser e no ritmo que você quiser também. Isso é muito bom. Então eu quis ficar um pouco mais na quarta fase. Isso foi muito bom para a evolução do meu inglês. E exatamente 1 ano depois que eu entrei no curso, eu estava indo para a quinta fase, que é a fase do estudo monolíngue, que já é uma fase 100% em inglês. E aí, que eu vi mesmo que, nossa, eu consigo pôr tudo 100% em inglês, consigo fazer todas as minhas anotações em inglês, eu consigo deixar uma legenda lá em inglês e entender tudo, ou eu consigo tirar a legenda e entender tudo também. Então, assim, é uma fase que eu ainda tô maravilhada com isso, porque eu não achei que era possível, gente. Eu não pensava que, nossa, um dia você vai aprender inglês, você vai falar inglês, você vai entender nativo, você vai falar com nativo. Não. E é isso aqui foi em agosto, né, que eu entrei na quinta fase. E a quinta fase é basicamente você adquirir vocabulário novo, continuar adquirindo vocabulário novo, fazer tudo 100% em inglês e fazer no mínimo 1 hora de mar. Então, 1 hora é o mínimo exigido. Se você puder fazer mais, faça. E eu sempre gosto de fazer muito mais que 1 hora. Às vezes eu faço 2, 3. No final de semana eu faço bastante horas. Tem final de semana que eu já cheguei a fazer 5 horas de mar, assim, tranquilamente, entendendo basicamente quase tudo. E, nossa, eu fico maravilhada. Não sei nem descrever pra vocês. É como eu falei, não consigo descrever esse sentimento de entender bastante coisa em inglês. E em outubro eu resolvi que eu faria aulas de conversação. E aí eu fiz 1 mês de aulas de conversação. Eram 2 vezes por semana, 1 hora cada aula. Então eu consegui falar muito inglês, eu consegui me comunicar bastante nesse mês. E
Foi muito bom, eu senti que o meu inglês melhorou bastante, eu tive mais segurança para falar, porque eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito aberta a correções. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se eu estiver falando algo errado, se a minha pronúncia de alguma coisa não estiver correta, eu gosto que a pessoa me fale e eu gosto de perguntar também como é que eu falo isso, como é que eu pronuncio tal coisa. E eu acredito que isso é um ponto chave também para quem tá aprendendo. Você tem que se permitir, você tem que permitir essas correções, que aceitar essas correções, porque você não pode também se colocar, nossa, agora eu sei tanta coisa em inglês que eu não preciso que ninguém fale pra mim que isso tá errado ou que eu devo fazer isso dessa maneira. Gente, aceitem. Isso só vai ser benéfico pro seu futuro, pro seu estudo, porque você vai aprender coisas novas se abrindo dessa forma. É como eu falei no meu vídeo que eu gravei em inglês. Você só vai ser capaz de ter um retorno das outras pessoas, de saber o que você está fazendo errado e do que você está fazendo certo, se você se colocar lá e falar. Então, você tem que falar, você tem que se expor, e se expor ao idioma, se expor aos nativos, conversar. Não precisa ser nativo também, pode ser os seus amigos. Outra coisa que eu faço muito também é conversar com os meus amigos que estão aprendendo inglês, porque eu tenho alguns amigos que são fluentes, outros que estão no nível intermediário. Então, eu costumo conversar, mandar alguns áudios para esses amigos, ou até mesmo por mensagem de texto também. Já vai treinando seu writing aí. Mas eu costumo mais mandar mensagens de áudio e isso é muito bom. E outra coisa que eu sempre indico aqui é você criar um grupo no WhatsApp com você mesmo e mandar áudios para você mesmo. Ao longo do tempo você consegue ver a evolução perfeitamente. E a quinta fase é onde eu estou agora. Depois de exatamente 1 ano, eu ingressei na quinta fase, por isso que eu coloquei aqui 1 ano, porque apesar de ter quase 1 ano e meio, foi exatamente 1 ano depois de ingressar no curso que eu consegui entrar na quinta fase, e é isso que eu tô fazendo agora. Muito listening, estou fazendo revisão de Yankee, adquirindo vocabulário novo, mas paralelo a isso, eu também gosto muito de ler. E eu estou incluindo bastante a leitura no meu dia a dia, já fiz a seleção de livros para 2021 e seguimos firmes. É isso, eu não acredito que eu vou começar a sexta fase agora, porque essa quinta fase ela é mais longa mesmo, ela dura de 6 meses a 1 ano. E aí eu vou fazendo todas essas atividades e eu ainda tenho aula lá no portal também, tenho aula de gramática, tenho aula de pronúncia. E as aulas de pronúncia, como eu já falei, eu amo, assim, dá uma elevada na sua confiança. E vou continuar lá fazendo as aulas, continuar fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu dei uma desacelerada nesse fim de ano, mas já estou voltando para o meu ritmo normal. Não acredito que vou começar a sexta fase agora, porque a sexta fase ela pode ser feita junto com a quinta sim, mas eu optei por não fazer. Pode ser que eu termine a quinta e depois faça a sexta, mas pode ser que em algum momento eu decida fazer a sexta aqui junto com a quinta, mas agora ainda não é minha pretensão. E pessoal, recapitulando aqui, o que eu sei hoje é graças ao curso do Myron, porque como eu falei ao longo desse vídeo, eu não fiz intercâmbio, não fiz cursinho, estudei a minha vida inteira em escola pública, e vocês sabem, quem estudou em escola pública sabe como é o inglês de escola pública. Então, é o que você aprende a gramática para passar mesmo. E é tudo graças ao curso, ao método. Eu gosto bastante, por isso eu quis contar minha jornada aqui. Espero que esse vídeo tenha motivado vocês, principalmente quem tá começando agora. Porque eu sei que é difícil, no início é difícil, vão acontecer algumas coisas que parece assim, que é o universo que tá querendo te testar, que não tá querendo te deixar ir pra frente. Mas, gente, a gente consegue vencer isso e consegue ir muito além do que a gente imagina. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir aprender inglês e hoje eu tô aqui, gente. Eu tenho vídeo falando em inglês no meu canal. Quando que eu ia imaginar que eu ia conseguir gravar vídeo e postar na internet falando em inglês? Nunca na minha vida eu ia pensar assim, cogitar a remota possibilidade disso acontecer. E isso tá acontecendo, eu tô aprendendo, eu tô postando minha evolução aqui no YouTube, vocês estão vendo isso e eu espero que vocês se sintam inspirados pela minha jornada e é isso. Eu só tenho a agradecer também a vocês por me acompanharem, espero que esse vídeo não tenha cansado vocês e se você gostou ou se te inspirou de alguma forma, me deixa saber aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. O like também é muito importante. E
é isso. Tô um pouco cansada aqui de contar essa história assim, direto pra vocês, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!